estudantes! Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Eu sou Andresa Morim, professora de língua portuguesa e hoje trago para vocês leitura e interpretação de texto. Bom, o nosso texto hoje, ele é muito interessante. Tão interessante que ele nos faz parar para refletir. Isso mesmo. Quem é bom já nasce feito? Quem é mau já vem pronto? Filho de monstro, monstrinho é? Só se ele quiser. Bom, este é o nosso assunto do texto de hoje. Vamos à nossa leitura? O monstrinho medonhento. A cidade dos homens levou um grande susto quando soube que no dia seguinte ia nascer Medonhento, filho de seu monstro terrível e dona monstra perigosa. Os mais prudentes foram tratando de arrumar suas coisas enquanto era tempo. Enquanto na cidade dos homens havia todo esse susto, no Palácio dos Horrores, onde moravam seu monstro terrível e dona monstra perigosa, era uma festança que nem dá para contar direito como é que era. Silêncio! Gritou o mensageiro do palácio. E todos pararam a barulheira para ouvir a grande notícia. Está nascendo! Quando o monstrinho acabou de nascer, uma roda enorme se formou em volta de seu berço, que era uma panela feita de esqueletos colocada em cima de um fogareiro. Seu monstro terrível precisou dar muitos coices para evitar brigas, porque todos queriam pegar a primeira fila, que é de onde se vê e se ouve melhor. As câmeras de televisão ficaram bem diante do rosto do recém-nascido, pois o pai queria que os telespectadores da Monstrolândia não perdessem nenhum detalhe quando o filho abrisse a bocarra e engolisse o que aparecesse pela frente. O locutor da rádio Voz da Escuridão não se cansava de gritar a todo instante. Não desliguem seus aparelhos, amigos ouvintes. A qualquer momento será dado o urro que vai rachar o mundo ao meio. Urro transmitido por uma gentileza da fábrica de caixões Morte Barata. E Medonhento abriu a boca para tomar respiração. Algumas pessoas taparam os ouvidos com medo do urro que ia sair. Outras chegaram mais perto do berço, porque aquele urro ia ser muito importante. E foi um espanto de deixar todo mundo cair sentado quando Medonhento sorriu, falando com voz que tanto podia ser de flor como de anjo, se os anjos e as flores falassem. Com licença, um monstro pedir licença? Isso é muita desmoralização. Bom, essa é a nossa história de hoje. Vocês viram que interessante? É a expectativa de uns pais que eram monstros terríveis no nascimento do seu filho. E eles esperavam que ia nascer um monstro muito para dar o urro e nasceu um medonhento, sorrindo, educado. Essa nossa história de hoje, ela foi tirada como fragmento. O que é um fragmento? É uma parte de um livro que tem o título também, O Monstrinho Medonhento. E ele foi escrito por Mário Lago. É uma história que às vezes tem muito mais aventuras nesse livro. Se você tiver a oportunidade de lê-lo, faça proveito, bom proveito dessa ótima leitura. Bom, o nosso assunto de hoje é interpretação desse texto que nós acabamos de ler. Então, a gente tem que primeiro entender, porque tem surgido muitas dúvidas, o que é a interpretação do texto. Bom, a interpretação do texto nada mais é do que nós entendermos aquilo que o autor está querendo nos contar, está querendo nos passar e a visão dele naquele contexto todo do texto. Então,
fazermos essa interpretação de texto, eu vou dar uma dica preciosa para vocês. Primeiro, a gente tem que sempre se colocar do lado do autor, porque ele é absoluto no texto que escreveu. E as perguntas, quando vão falar de acordo com o texto, nós não podemos colocar a nossa opinião. Nós temos que sempre olhar a visão de quem escreveu a história. Assim, vocês observando essas dicas, vocês jamais vão errar qualquer questão de interpretação de texto. Bom, nós já conhecemos as personagens, vimos que tem 2 cenários nessa história, nós vimos as reações das pessoas, e agora, para a gente entender melhor esse texto, vamos fazer algumas atividades? Vamos estudar o texto. Primeira pergunta: que notícia assustou a cidade dos homens? Lembra lá no início do texto qual que foi a notícia que causou todo o alvoroço na cidade dos homens? Pensa aí direitinho. Eu acho que você acertou. Olha lá. A notícia do nascimento do filho do seu monstro terrível e dona monstra perigosa. A pergunta número 2. Complete a ficha de nascimento do monstrinho. Bom, essa ficha de nascimento aqui, nós também já temos. Nós chamamos de certidão de nascimento, que tem todos os nossos dados, o nosso nome, os nomes dos nossos pais, a cidade onde nascemos. E o nosso monstrinho não poderia ficar de fora de ter sua certidão de nascimento. Então, vamos montar juntos? Vamos lá. Como era o nome do monstrinho que nasceu? Vamos lembrar? Muito bem. O nome dele era Medonhento. Agora eu vou desafiar vocês. Será que vocês lembram o nome do pai? Isso mesmo, monstro terrível. E o nome da mãe? Será que vocês lembram? Parabéns, é isso mesmo, é Dona Monstra Perigosa. Agora eu quero saber se vocês prestaram atenção no nome da cidade em que esse monstrinho nasceu. Qual que foi o nome da cidade? Lembra? Muito bem, foi a Monstrolândia. A próxima pergunta vai pedir para que, na terceira pergunta, vai pedir para a gente reler o trecho. Releia este trecho. Os mais prudentes foram tratando de arrumar suas coisas enquanto era tempo. Nós vamos observar essa frase e vamos responder a questão de acordo com essa frase que nós lemos, que está lá no texto. A primeira pergunta: quem são os mais prudentes? Lembra aí que quando veio a notícia lá na cidade dos homens, logo em seguida falou-se que os mais prudentes resolveram logo arrumar suas coisas e irem embora. Então, nos dá a entender que os mais prudentes eram os moradores da cidade dos homens. Muito bem. A letra B também diz respeito à frase que nós tiramos lá do texto. Olha, e diz assim a pergunta: por que eles tomaram essa atitude? Bom, nós já sabemos que essa notícia do nascimento do monstrinho chegou até a cidade dos homens, os mais cautelosos, os mais precavidos, resolveram logo arrumar suas coisas e irem embora. Mas será por que eles ficaram tão assustados? Bom, eles sabiam que os seus pais eram muito ruins. Então, o que eles pensaram? Bom, filho de monstro, monstrinho é. Então, eles ficaram com medo, porque eles sentiram medo da maldade que o filho dos monstros poderia fazer. Então, antes mesmo de conhecerem o monstrinho, eles já ficaram assustados, porque eles conheciam os pais do monstrinho. A número 4 também é um trecho que nós tiramos lá do texto. E fala assim, releia o trecho. Silêncio! Gritou o mensageiro do palácio, e todos pararam a barulheira para ouvir a grande notícia. Está nascendo!
Bom, nós vamos prestar atenção nesse trecho e vamos responder a pergunta. Por que o autor escreveu as palavras silêncio e nascendo dessa forma? Bom, você pode prestar atenção aqui no texto, como está escrito a palavra silêncio e nascendo. Você pode ver que ela tem uma repetição da vogal E. E isso, por que será que ele escreveu dessa forma? Pense aí com vocês. Será que era só para dar uma ênfase ou o que ele queria mostrar? Bom, a gente sabe que quando a gente vai anunciar algo, como o mensageiro chegou anunciando, pedindo silêncio, a gente faz isso com um grito. Muito bem, se ele só escrevesse a palavra silêncio comum e nascendo comum, não nos daria essa impressão que o mensageiro realmente estivesse gritando. Então, ele escreveu dessa forma para demonstrar o grito do mensageiro através do texto, para você ter essa noção que ele realmente gritou. Então, vamos à próxima atividade, que é a número 5. Qual a diferença da reação das pessoas na cidade dos homens e no palácio dos horrores? Bom, vocês lembram que eu falei com vocês que a nossa história tem 2 cenários. Um é a cidade dos homens e o outro é o palácio dos horrores. E a notícia da chegada do monstrinho medonhento, ela repercutiu, ou seja, ela chegou até esses 2 cenários de uma forma diferente. E eu quero que você me responda, que forma foi essa? Como a notícia foi recebida na cidade dos homens e como ela foi recebida no palácio dos horrores? Bom, na cidade dos homens, como vocês sabem, as pessoas elas ficaram muito assustadas. Então, olha a nossa resposta, ó. Na cidade dos homens, as pessoas estavam assustadas porque elas ficaram com medo. Já lá no Palácio dos Horrores, já teve uma outra reação. Você lembra qual que foi? As pessoas aqui no Palácio dos Horrores já estavam comemorando, tendo uma festança com a chegada do monstrinho, porque ali eles estavam felizes, não tinha nada de susto no Palácio dos Horrores. Então, olha para você ver como a mesma notícia chega diferente num cenário e no outro. Na cidade dos homens, que eles não conviviam direito com os monstros, eles ficaram assustados. Já no Palácio dos Horrores, acontecia a maior festança. A número 6. Para o nascimento do monstrinho, aconteceu uma festança que nem dá para contar direito como é que era. Aí vem a letra A, que nós vamos responder de acordo com esse enunciado. Com que palavra a palavra em destaque se parece? Qual a outra palavra que a palavra em destaque se parece? Primeiro nós vamos identificar qual a palavra que está em destaque, que é essa aqui, ó, festança. Agora eu quero que você pense aí, qual uma outra palavra que parece muito com festança, que quando você fala assim, nossa, elas são tão parecidas. Pense aí, você. Bom, eu tenho 2 sugestões de resposta. Vamos ver se bateu a minha com a sua? Vamos lá. Festa e festejar. Essas 2 palavras lembram muito a palavra também, festança. Vamos à próxima atividade, que é a letra B. De acordo com o contexto, o que é uma festança? Bom, primeiro a gente tem que entender a pergunta, né? Que a gente está fazendo uma interpretação, a gente tem que entender a pergunta. E a pergunta está falando sobre o contexto. Professora Andresa, o que quer dizer contexto? Bom, o contexto é a visão geral do texto que ele quer te passar, que o autor está querendo te passar. E nesse contexto geral, o que quer dizer a palavra festança? O que você acha que estava acontecendo no Palácio dos Horrores para identificar essa festança? Vamos lá? Bom, essa festança quer dizer que era uma festa grande
e também estava muito animada. Então, quando a gente fala assim, nossa, meu aniversário foi uma festança, quer dizer que teve muitas pessoas, todo mundo foi lá te cumprimentar, a festa estava muito animada, e assim também foi o nascimento do Medonhento. Você não vê que o pai fez questão de ter câmera de televisão, radialista anunciando o nascimento? Então, foi uma festança. Bom, agora, antes de eu passar as dicas de leitura, eu quero falar com vocês que a interpretação de texto, ela é muito importante de se fazer sempre. Toda vez que você pegar um texto para ler, é importante que você se pergunte, será que eu entendi mesmo? Será que é isso mesmo? O que o autor está querendo falar comigo através desse texto? Porque a interpretação, a gente tem que entender sempre a visão de quem escreveu o texto. A não ser que, quando lhe é pedido a sua opinião, aí sim você pode colocar a sua opinião concordando ou discordando com o texto lido. Então, a interpretação, você lê o texto uma vez, lê em voz alta, respeitando a pontuação, e toda vez que você tiver dúvida no parágrafo que você leu ou na frase que você leu e não entendeu, sempre volte e leia novamente. A nossa dica de leitura hoje, para você praticar essa leitura e também a interpretação, ela está aqui, ó. O escudo protetor contra o rei vírus. Um conto para explicar às crianças o que está acontecendo. E ele foi escrito por Guadalupe Del Canto. Bom, esse livro, ele vai contar na sua linguagem para você entender tudo o que nós estamos vivendo com essa pandemia. O isolamento, o estudo em casa, como a gente deve agir, o que deve fazer e o que não fazer. E esse livro, gente, ele está disponível lá na nossa plataforma de estudo, que é onde vocês têm as atividades que nós fizemos hoje, esse texto que nós lemos, todas as atividades que nós resolvemos juntos. E não se esqueça, para acessar a plataforma SMED GV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Beijinho no coração, fiquem com Deus e até a próxima aula.